Tudo bem, pessoal, com vocês? Aqui, professor Rodrigo, para mais uma videoaula de Física 3, resolvendo exercícios de associação de resistores, de exercícios da lista. Tá, pessoal? Então, mais obrigado pela participação de todo mundo aí no fórum. Tá? É importante que vocês postem as dúvidas lá, para que eu consiga fazer as videoaulas para vocês, tá joia? Bom, pessoal, então aqui é o exercício 5 da nossa lista, e ele fala o seguinte: entre os pontos A e B, ou seja, tensão total, né, entre A e B, a tensão total é de 30 volts. Escrevi aqui, ó, tá joia? E ele quer a intensidade da corrente nesse resistor de 10 ohms. Beleza. O que eu preciso para fazer, para descobrir a intensidade da corrente, né? A nossa fórmula geral, ela é tensão igual a resistência vezes corrente. Eu tenho a resistência aqui, ele quer a corrente que está passando por esse resistor de 10 ohms. Então eu preciso saber qual que é a tensão que está aqui dentro, ó. A tensão que está aqui dentro. Eu sei qual que é a tensão total, tá certo? Então preciso saber agora qual que é a tensão especificamente aqui nessa resistência de 10, nesse pedacinho aqui, ó, do circuito. Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, enfim, eu consigo resolver essa associação de resistor mista, né? Fazendo primeiro essa série, depois fazendo o paralelo que vai sobrar, e por último fazendo a série final. E aí a gente vai conseguir descobrir qual que é a corrente, né? E conseguir fazer uma análise entre corrente e tensão, tá joia? Então vamos tentar resolver aqui, ó. Primeiro eu vou resolver essa partezinha aqui, ó. Deixa eu circular aqui em vermelho para vocês. Vamos resolver essa parte aqui, ó. Olhando então apenas essa parte aqui do nosso resistor, nós podemos entender que aqui eu tenho uma série, ó. Tá vendo? Se eu não resolver essa série primeiro, eu não consigo resolver o restante do resistor. Então, essa primeira série aqui, ó, vou puxar ela para cá, nós vamos ter uma resistência equivalente, que vai ser o somatório dessas três resistências que estão em série. Tá joia? Então, vai ser 2 mais 3 mais 5, que deu 10 ohms. Quando eu resolvo essas três, e se eu refizer o desenho, nós vamos ficar então da seguinte forma. No lugar dessa série aqui, vai aparecer agora para nós só uma resistência equivalente, que é aquela que nós achamos. Então aqui eu já tinha 10 ohms, aqui eu não mexi, tem 6 ohms, aqui eu não mexi, tem 4 ohms, e aqui agora é a resistência equivalente dessa série aqui, ó, que foi 10. Tá vendo como você começa a resolver e o circuito vai simplificando, ele vai reduzindo? Agora eu preciso resolver esse paralelo aqui, ó. Então, resolvendo esse paralelo aqui. Então, puxando para cá, como que a gente resolve um paralelo? Eu vou ter uma resistência equivalente, né? Resolvendo paralelo com 2, eu posso usar a fórmula de resistência vezes resistência, dividido por resistência mais resistência. Então, 100 dividido por 20 deu 5 ohms, né? Tá joia? Então, aqui nós saímos daquele e viemos para cá. E agora, saindo desse aqui, se a gente for redesenhar o circuito de novo, eu vou ter aqui mais ou menos isso, ó. Aqui nós não mexemos ainda, 6 ohms. Aqui nós não mexemos, 4 ohms. E essa aqui agora é a equivalente desse paralelo, que deu 5 ohms. Ó. Então, por fim, nós temos uma série. Olha que bacana, essa série aqui. Aí, se a gente jogar, a gente consegue resolver. Resistência equivalente quando é uma série é o somatório, né? Então, 6 mais 4 mais 5. Fechamos, então, a resistência equivalente total de 15 ohms. Tá? Então, essa aqui é a resistência equivalente total. Tá? 15 ohms. Bom, se o exercício tinha me dado lá no início aqui, ó, qual que era a tensão total entre os pontos, eu consigo resolver. Ó. Então, aqui a tensão total entre os pontos AB vai ser igual a resistência equivalente total vezes a corrente.
A tensão total é 30 volts, a resistência total foi 15 ohms, vezes a corrente. Passa o 15 aqui dividindo, a corrente vai ser 30 dividido por 15, vai ser de 2 amperes. Então essa é a corrente que está entrando nesse circuito, nessa associação. Ela é de 2 amperes, tá? Então o que acontece com essa corrente? 2 amperes entra aqui, tá joia? Nós sabemos que esses 2 amperes, né, pensando aqui nesse circuito já reduzido a essa série, ó, 2 amperes, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, né, então 2 amperes está entrando aqui, ó, corrente de 2 amperes. Ela dá a volta aqui e fecha 2 amperes aqui, não é verdade? Nós sabemos que numa série a corrente é constante, então eu tenho 2 amperes aqui, nessa resistência de 6, eu tenho 2 amperes aqui nessa resistência de 5, e eu tenho 2 amperes aqui nessa resistência de 4, certo? Ou seja, eu tenho 2 amperes em tudo isso aqui. Bacana? Então, o que a gente pode entender de tudo isso aqui? Ó? Se eu tenho 2 amperes e o que importa para nós é o paralelo, aquele paralelo que se reduziu aqui, toda essa parte do circuito se reduziu a 5 ohms. Então, aqui nesse pedacinho, ó, nós também temos uma corrente que é 2 amperes. Então, eu vou redesenhar aqui só essa parte do circuito, que é o que está importando para nós aqui. Tá joia? Então, vamos ver aqui, ó. Essa partezinha do circuito lá do seu formato original. Então, estava chegando aqui, a gente tinha mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Era 10... Aqui era 2, aqui era 3 e aqui 5. Então, os 2 amperes estão chegando aqui, ó, que nós descobrimos aqui. Quando a corrente chega nessa parte do circuito, né, já redesenhada aqui, ou também eu posso entender quando a corrente chega, se a gente resolvendo essa série, eu teria um paralelo, fica até mais fácil da gente entender, ó, 10... e aqui 10, né? Que foi a segunda resolução. Depois que nós resolvemos essa primeira série, chegou aqui, ó. Então, aqui fica até mais fácil da gente entender. Quando essa corrente chega aqui, nessa partezinha do circuito, nesse paralelo, o que acontece com a corrente dentro do paralelo? Ela se divide entre as resistências, né? Parte dela desce aqui, parte dessa corrente desce para cá. Né? Lembrando que a corrente na associação em paralelo, ela se divide. A corrente na associação em série, ó, ela é constante. Aqui, então, a corrente que era 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Já nessa parte que é em paralelo, ela vai se dividir. E como nós temos aqui 10 ohms e 10 ohms aqui nas duas resistências, se as resistências são iguais, eu posso concluir, então, que a corrente que desce aqui, ó, e a corrente que vai para lá tem que ser iguais. Então, essa de 2 amperes, ela se dividiu em duas. Ou seja, cada uma dessas aqui, né, vou colocar a corrente 1 foi de 1 amperes, e essa outra aqui, corrente 2, foi de 1 amperes. Entendeu o que aconteceu? Eu tinha a corrente de 2 amperes que chegou nessa parte do circuito. Então, 1 amperes desceu aqui para baixo, e 1 amperes foi dar a volta lá longe. Ó. Quando ela volta para cá aqui, soma tudo de novo e continua sendo os 2 amperes. Entendeu? Olhando o desenho de cima, eu tenho aqui 1 amperes desceu para cá e 1 amperes foi dar a volta tudo ali. Ó. Como essa parte aqui, né, olhando só essa parte, é uma série e a corrente na série é constante, então 1 amperes passou aqui por 2, passou por 3, passou por 5 e chegou aqui. Entendeu? Então, olhando para as nossas respostas, já que ele perguntou lá inicialmente qual que era a intensidade da corrente nesse resistor aqui de 10, ó. Qual que era a corrente? Então, nós temos aí resposta, sendo letra A, 1 amperes, tá? A intensidade da corrente no resistor de 10 é de 1 amperes. Beleza, pessoal? Tranquilo?